Inspiração Loop Sport, vai lá? Eu acho que a gente já pode bater esse papo especial aqui sobre beach tênis, Madalena. Começa agora o momento Inspiração Lupo Esporte, com o apoio de Lupo Esporte. Viva o real movimento. Agora, a gente pode até começar a colocar na tela, né? Como é que é o beach sport, como é que nasceu, né? E por que está tendo realmente aí vamos dizer, uma exposição muito grande, né? Então a gente gostaria, viu, Giovanni, foi muito bom você aceitar o nosso convite para falar um pouquinho de tudo isso que a gente vê nos condomínios, vê nas praças públicas aí, pessoal, realmente nas quadras públicas, né? Pessoal executando esse novo esporte, né? Como é que a coisa nasceu e como é que vem evoluindo? Bom dia para você. Bom dia, Madalena. Bom dia, Luiz. Opa, bom dia, vai lá. Bom dia, Madalena. Bom dia, Luiz. Bom dia, Gabi. Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, Ernesto. E equipe e os demais ouvintes que estão acompanhando o programa hoje. Bom, Madalena, o beach tênis, ele foi criado em 1987, na Itália, em Ravenna. E ele acaba vindo para o Brasil em 1996. Só que já existem relatos que em 1970 já se praticava o beach tênis na Itália. Porque a Itália tem aquela costa marítima e era jogado na praia. Por incrível que pareça, o Brasil está na eminência da evolução desse esporte, entendendo que existe uma costa significativa para poder se instalar o beach tênis na praia. Hoje existem bastante quadras nas praias, mas por incrível que pareça, também tem arenas de beach tênis no litoral. Ou seja, não é só na praia que você joga o beach tênis, apesar dele nascer na praia. E tem que ser areia. Tem que ser areia. Tem que ser areia. É uma areia, para você ter uma ideia, cada quadra vai 64 metros cúbicos de areia. São 5 centímetros, chega a ser quase 5 centímetros de... 5 centímetros não. 10... Quase 1 metro de areia. Quase, né? Não, quase 1 metro. Meio metro de areia. Meio metro de areia, 50 meio metro de areia. Porque embaixo vai as pedras, vai aquela estrutura de espinha de peixe, que é para drenagem da areia. Né? E o beach tênis, juntamente com os esportes beach, está movimentando assim, empresas, indústrias, empregabilidade. Porque já existem marcas de raquete para você ter uma ideia. Inclusive a Lupo, né? Que tem todo o uniforme para beach tênis, né? A Lupo, essa camisa que eu estou usando é da malha Lupo, para você ter uma ideia. Essa camisa foi de uma etapa dos Dinos, que depois a gente vai falar sobre os Dinos também, 50 mais, que é o maior grupo de beach tênis, está entrando no Guinness agora. 500 participantes. E o garoto propaganda dos Dinos é o Amoroso, que jogou no São Paulo Futebol Clube. Então, aqui em Araraquara, ela entra na história, Madalena, como uma das primeiras cidades do interior do estado de São Paulo, a primeira a ter o beach tênis, através do Juca Russo, que é o técnico da seleção brasileira das categorias de base. Seus filhos hoje estão entre os 10 melhores jogadores, que é o Gustavo Russo e o Hugo Russo. Eles estão entre os 10 melhores, para você ter uma ideia, no ranking do mundo. Então... a Araraquara é um celeiro realmente de atletas do beach tênis. Agora, para jogar o beach tênis eu preciso do quê? Uma raquete? Você precisa... Eu trouxe até Isso. Se você me permite. Claro. Você a raquete e a bola. Dessa raquete, né? Raquete... Não é uma raquete de madeira, né? Quer dizer, não. Essa é de carbono, Madalena. É de carbono. Existem as raquetes que são de EVA, né? Existem as de carbono. De carbono, ela tem um impacto menor, né? Você tem mais controle de bola. E você precisa das bolinhas de beach tênis. Essas bolinhas aqui é igual do tamanho da de tênis, mas ela tem 50 libras a menos que a de tênis. Ela pinga menos, Pega isso, Giovanni? Tô preparado, hein? Tá preparado. Mas é isso, rapaz. E uma coisa que é bacana, Madalena, pode passar para a equipe ver. Uma coisa que é bacana é que o beach tênis né? leve. Ela é leve, bem leve. Essa tem 340 gramas aproximadamente, né? Aí você tem que fazer um tratamento para que você possa pegar efeito quando você golpeia a bola no saque ou em algumas jogadas, né? No forehand, no backhand, no drop shot. E o interessante, Madalena, que é um esporte extremamente democrático e familiar.
Porque joga todo mundo, explica o conceito de democrático. A rede é do tamanho, na altura da... 1,70 m a 1,80 m. A altura do vôlei. Não. O vôlei é mais alto. O vôlei é 2,24 feminino e 2,43 masculino. O masculino, né? Agora, os movimentos se constituem basicamente no que se faz no tênis de quadra ou não? Aí que tá, Luiz. O que a gente recebe de atletas que vêm do tênis tem uma facilidade. Eu diria que quem jogou vôlei vai ter mais facilidade. Tá, entendi. A dinâmica é mais próxima do que o vôlei de praia, obviamente. Justamente. Por quê? Porque os movimentos do tênis, a bola é previsível. Ela pinga, você se desloca, você abre o movimento, golpeia a bola no forehand e aqui no backhand, que seria isso aqui no tênis. No beach tênis, as jogadas, a não ser as bolas curtas, que você tem que entrar com um drop shot e fazer esse movimento, você tem que tacar a raquete sempre na altura do rosto para te proteger. E você tem que fazer os seguintes golpes, o forehand e o backhand. Então, é diferente o golpe do tênis. Claro que vai ter momentos do jogo que você vai dar um lob, você vai tentar jogar a bola no fundo de quadra. Mas né? a dinâmica é diferente. Isso, a dinâmica é diferente. E joga-se individualmente, joga-se em dupla, em trio, como você é que tem funciona? A modalidade individual e você tem a modalidade em dupla. Igual masculino, ao tênis, feminino e você tem também a mista. A mista. A mista. E na mista, o homem, ele tem que sacar por baixo. Tá? As dimensões da quadra... Para equiparação de força, porque por cima pega é muito mais forte. Muito mais forte. Né? Ali quem tem que ter força é a mulher. Tá? E por isso que ele é bastante... O conceito na mista é que a mulher jogue mais. Ela joga mais que o homem. O homem, uma bola ou outra, ele vai entrar para poder concluir. Mas quem constrói toda a jogada é a mulher. Dentro do jogo de mista. Você falou numa ideia de um esporte democrático, né? Pode ser engano meu, mas o beach tênis ele transmite em algum momento uma ideia de um esporte mais elitizado. Talvez por não ter sido difundido, estar muitas vezes hoje sendo praticado mais em clubes privados do que em espaços públicos, se dá uma ideia. Essa é uma ideia equivocada sobre o beach tênis. Olha, é assim, Luiz, já existem cidades no interior que tem áreas que tem a quadra pública. Entendi. Araraquara ainda não tem nenhuma quadra de beach tênis pública. Poxa. E nem de pickleball, que agora é um outro esporte que agora tá vindo com força. Né? E nós temos espaços para isso, tá? Se eu não me engano, tem uma quadra, acho que na Ferroviária, atrás das piscinas ali. É a única quadra de areia, mas ela é multisporte. Então ela vai ter pro futebol de areia, vai ter pro vôlei de areia. E ela serve pro beach tênis também. Serve. Você precisa só mudar a dimensão, as medidas. As medidas. Porque é 8x8, né? Dentro desses 8 metros, vamos dizer, de comprimento, você tem a linha dos 3 metros, que você não pode invadir na hora que saca. Você tem que esperar o adversário bater na bola para você fazer o sprint step, que é você avançar. Né? Se avançar antes, estiver com o pé lá dentro dos 3 metros, ponto do adversário. E o que é o grupo Dinos 50+? Vamos lá. Só voltando no assunto da questão da quadra pública e privada. Perfeito. Aqui em Araraquara existem várias quadras privadas, né? Nós temos a Play Tênis, nós temos a Ativitar, nós temos agora mais 2 que foram inauguradas. E nós temos também o Clube Araraquarense. O Clube Araraquarense tem a melhor quadra de beach tênis hoje em Araraquara. Um trabalho fantástico da diretoria, sabe, que abraçou a causa do beach tênis. E você vê, quando eu saí de Matão, eu deixei, para você ter uma ideia, 80 alunos, né, no Sorema. Depois eu tive no Náutico também nós iniciamos o beach tênis, demos um up, e depois agora no Clube Araraquarense. O que eu vejo, Luiz? Ainda, eu procurei a Secretaria de Esportes na gestão passada, eles falaram que teria que ser através de emenda. Mantive contato para conseguir emenda, foi conseguido alguma coisa, né, quando a gente fez o pedido,
E agora estamos aguardando. Mas por quê? O investimento para a construção de uma quadra é muito? Porque se é areia, não é. Basicamente você precisa do espaço da areia e da rede. Você precisa da rede, dos postes e do tanque de areia. É um investimento mas o tanque mínimo. de areia é dentro daquela especificidade que você comentou, né? Também mas com a possibilidade de drenagem. A drenagem, Isso. né? Isso. E talvez a manutenção do espaço que O que eu precisa ser bem vejo é que feita. se colocar no espaço público, vai ter que ter alguém cuidando. Pra não porque deixar- não pode entrar animal Isso. para poder fazer suas necessidades na areia. Cercar o espaço. Porque isso pode dar o bicho geográfico e pode. Então tem que ser cercado, fechadinho, bonitinho, alguém tem a chave, abrir, quando for jogar, devolve. Né? E eu... Pinheirinho, por exemplo, seria um espaço perfeito. pra Perfeito. isso, né? Perfeito. Ô, Giovanni, Pois não. eu imagino Ernesto. que você praticar um esporte na areia deve exigir muito da perna, dói pra caramba. Quanto tempo dura uma partida? Qual é o esforço que a pessoa tem que fazer numa partida? Ernesto, excelente tua pergunta. O beach tênis, numa partida, às vezes ela pode durar de 7 minutos, no mínimo 8 minutos, e pode ir até 30 minutos. Nossa, 30 minutos correndo. Só que nessa. É porque se você for empatando o game, 1-1, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 3. Você vai aumentando a latência desse tempo. Mas num torneio, para você ter uma ideia, esses torneios que eu participo, eu chego a jogar num dia. Se eu entrar numa categoria, eu jogo, para você ter uma ideia, 6 jogos num dia. Se eu entrar em mais categorias, eu vou dobrar. Eu vou para 12 jogos. E se eu jogar 3 categorias, que no começo eu era. Não tem um intervalo louco para pra jogar, recuperação muscular? Você recupera, mas é muito pouco. É 10 minutos, você já volta para a quadra. Porque ali você tem que vencer realmente a resistência, né? A tua capacidade física. E quem tiver melhor dentro dessas capacidades é que vai acabar levando o melhor resultado do jogo. Tá? Agora tem o beach tênis individual ou não? Individual e em dupla. Em dupla. Isso, masculino e feminino. E também tem dupla mista. Um homem e mulher. Ô Giovanni, para a Secretaria de Esportes talvez se interessar mais, precisaria que ele começasse a ter um calendário de disputas onde pudesse trazer medalhas para Araraquara, vamos dizer assim, disputar jogos regionais, jogos abertos. Você acredita que falta muito ainda? Porque, por exemplo, Biribol, que também não tem tanta divulgação, já disputa essas competições. O que você pensa em relação a isso? Ô Zé, eu pratiquei biribol, tá? Com o pessoal aí, pra gente brincar. Mas eu vejo assim, o biribol já tá na estrada há mais tempo que o beach tênis. A diferença, nos jogos regionais tem. Araraquara tem um time fantástico de biribol. Sim, biribol sim, mas o beach tênis ainda não. O beach tênis também tem atletas já. Entrou no calendário dos jogos regionais no ano retrasado ou ano passado. Houve uma movimentação dos municípios encaminhando a solicitação para Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Foi incluído. Botucatu foi campeão na região deles ano passado, mas Araraquara não mandou nenhuma equipe de beach tênis. Araraquara que não mandou a equipe, então. Araraquara não mandou nenhuma equipe de beach tênis. Por que você acha que aconteceu isso? Eu acho que, em primeiro lugar, eles ainda não se ativeram as devidas atenções que o beach tênis, esse esporte de beach, ia começar pela Secretaria da Educação, que eu acho que tem que funcionar junto com o esporte, modernizar as aulas de educação física para poder estimular essas crianças a voltarem a ter o prazer da educação física. E o futevôlei, você não tem noção o que tem de criança jogando. O beach tênis, o que tem de criança. Tem criança de 7, 8 anos já. E futebol é difícil, hein? Vamos combinar Bastante. aqui, né? Uma modalidade que exige muita técnica, né? E bastante preparo. Claro, todo esporte precisa, mas o futebol a gente assiste e vê, isso aqui não é para qualquer um, não, né? Ô, Giovanni, a gente falou aqui dos desafios, né? Que o Ernesto perguntou, do esforço físico e os benefícios da prática. O que você apontaria para quem está nos ouvindo, né? Se ele começar a se ingressar na área, que benefícios isso pode trazer para a saúde? Eu acho que primeira meta do beach tênis é socializar. Há uma socialização muito legal, porque eu vou jogar com o Ernesto, eu vou jogar com o Zé, vou jogar com a Gabi, eu vou jogar com a Madalena, eu vou jogar com todo mundo. Na hora que a gente coloca a raquete ali, os 4, você tem que ir lá fazer o sorteio para ver quem vai jogar com quem. Então acho que o primeiro momento é essa questão de socializar. Segundo,
questão psicológica, muita paciência, muita tranquilidade, porque nem sempre teu parceiro vai estar num dia bom para poder concluir os pontos, né? E fora a questão fisiológica, sabe, Luiz? Numa partida de beach tênis, você perde, se você jogar 1 hora, ou seja, 2 partidas de 30 minutos, você já perdeu de 300 a 600 calorias. Então, devido a esse esforço que o Ernesto falou. Então a gente vê que muitas pessoas, o pai, a mãe, o filho, o avô, e essa própria relação familiar dentro da quadra. Então melhorou muito. Tem uns que às vezes acaba dando até divórcio, tá certo? Pra jogar com a mulher, né? Então por isso tem muita mulher e muito homem que não gosta de jogar juntos. Então eles acabam falando, não, eu vou jogar com o fulano porque ele tem paciência comigo, eu vou jogar com a fulana porque é a menos, né? É uma boa estratégia, porque ensinar alguém da família a dirigir, por exemplo, é um outro exercício de paciência difícil. Para começar o equipamento, a raquete, bração, por exemplo. Você é muito bração. Pelo amor de Deus, eu já expliquei como é que faz isso. Pra pisar, sei lá, na embreagem, né? Pisar no breque. No tênis, por exemplo, por isso que se fala que é um esporte de elite, né? Quando você vai comprar o equipamento para jogar tênis, você gasta uma grana. Você tem que ter uma raqueteira, um tênis específico, a raquete não é barata, as bolinhas não são baratas. No beach tênis é diferente, porque você joga descalço, tem essa facilidade, a raquete é menor, uma bolsa comum já facilita, enfim, a diferença do investimento inicial é muito diferente. Conforme a raquete, essa raquete que ele mostrou aí deve ser muito mais cara, porque ela aí que tá, o beach tênis é assim, interessante. Essa raquete aqui, ela está classificada entre as 10 melhores raquetes do mundo. Isso aqui é uma raquete de 5 anos. Então, o legal é o giro de você. Se você quiser vender raquete, você vende, você compra outra. Recentemente eu recebi essa raquete que ela, dos primeiros 1000 lotes de raquete dessa marca, ela é a de número 144, que eles encaminham para os atletas e encaminham também para os donos de proprietários de arena, né? Bonito, hein? Então, como professor, eu acabei sendo agraciado com essa raquete. Um preço de uma raquete dessa, aquela é mais simples. Madalena, tem preço de raquete, para você ter uma ideia, de R$100, tá? Que são as raquetes que são de EVA, que você pode adquirir para você trabalhar com os projetos, né, sociais de incentivo desse esporte. O Guga, para você ter uma ideia, e o tênis, né, Roberto? Hoje não é tão elitizado mais. Eu joguei muito tempo. Tá? Que eu quis dizer é o seguinte, que depende o público, né? Tem pessoas que não têm acesso a uma quadra de tênis, né? Não é um esporte tão popular, por exemplo, tão fácil como o futebol, um exemplo, entendeu? Ah, sim. Sim. Por isso que é a pergunta para o ouvinte que está escutando esse bate-papo, fala, eu me interessei, quero começar a jogar, mas aí quanto que ele gastaria, assim, inicialmente? Para ele começar, ele vai, se for uma raquete... existem lugares que até empresta raquete para ele poder jogar, entendeu? Isso é bacana. E o Gustavo Kirten, inclusive, o Guga, ele tem um projeto do tênis na África e aqui no Brasil, nos bairros mais, vamos dizer assim, distantes da região central. No Rio de Janeiro, sabe? Projeto mais social, Projeto social. E eu gostaria muito que a Araraquara fosse... Desenvolvesse algo nesse sentido, isso. Né? Porque as crianças, você vai tirar a ociosidade das crianças. E então eu vejo que, para você ter uma ideia, esse grupo dos dinos, respondendo a sua pergunta, são 500 homens que se reúnem uma vez por mês para fazer uma etapa de ranking acima de 50 anos, porque 50 a mais. Eu tenho 52 anos. Estamos quase lá, né, Zé? Quase Dino, né? E também agora tem os 60 a mais. Então, corre, para você ter uma ideia, 2 torneios paralelos dentro de um torneio, dos 50 a mais e 60 a mais. 500 adeptos a nível estadual, municipal? Estadual. Estadual. Agora eles estão trabalhando em cima. Os dinos, o Silas, que jogou no São Paulo, também joga. A maioria dos ex-atletas, o Rafael Moura, centroavante, o He-Man, já está jogando o profissional mesmo.
tá? E assim, a alegria do convívio, de você encontrar esse pessoal de cada cidade, você tem um network muito bacana, você conversa sobre o que está acontecendo no município deles, e vira um espaço que cada um leva suas coisas para poder oferecer, entendeu? Então tem o cara que produz café, ele leva café, ele monta o stand dele lá, tem um que vende doce. Vira um espaço de socialização, realmente. Ô, Giovanni, para a gente encerrar então aqui o nosso bate-papo, Araraquara acaba de aprovar... encerrar o bate-papo, antes de encerrar o bate-papo, os 60 a mais já tem nomes ou não? Porque os 50 é dinos. Já tem os dinos 60 a mais. 60 a mais. Dinos 50 a mais e dinos 60 a mais. 60 ia ser brucutus 60 a mais. Eu convido vocês, o dia que vocês tiverem interesse, a gente marcar um dia com toda a equipe. Opa, eu já gostei da ideia. Nós fazemos um bate-bola, entendeu? Vocês vão ver que é fácil. Eu gostei da ideia. Vai ser muito tranquilo para vocês. Todo mundo joga, todo mundo se diverte. E é claro que eu tenho que ser o parceiro do Madalena, né? Sim. Com essa condição no jogo, certo, Madalena? Certo, Joga. Você que pensa que eu não Nós tô... vamos fazer uma dupla contra eles hoje. Vamos Eu estou em forma ainda, rapaz. Você vai ver só. Você sabia que eu, quando era moleque, eu jogava tudo, né? Eu jogava malha, jogava bocha, jogava vôlei, jogava futebol, eu adorava esporte, natação. Tudo. A gente leva muita raquetada. Agora no beach tênis talvez seja a primeira vez. Né? Um abraço, Giovanni. Um abraço, Madalena, e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou ouvinte assíduo. E parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fizeram ontem. Tá certo. Foi fantástico, Madalena. Foi fantástico. Vocês trouxeram o verdadeiro papel real da imprensa. As perguntas foram muito interessantes, pertinentes. Prendeu a atenção de quem estava ali interessados sobre esse assunto. Vocês foram fantásticos, parabéns. Muitas pessoas evitam, né, esse diálogo porque as pessoas não querem ser confrontadas, então elas querem usar o espaço para poder se defender. Zona de conforto. Zona de conforto, né? Um abraço, Giovanni, muito obrigado, viu? Um abraço no Ivan, tá bom? Um abraço a vocês. Vai lá. Tá?